pessoal, bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de Ciências do 8º ano. Estamos felizes porque vocês estão aqui nos assistindo. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. E o nosso tema de hoje, previsão do tempo. Então fiquem bem atentos aí, que é um tema interessante que às vezes nem prestamos muita atenção em previsão do tempo. Para que eu estou olhando isso? Mas é tão importante para várias coisas, várias pessoas envolvidas, vários equipamentos são envolvidos para determinar a previsão do tempo. Normalmente acontece quando estamos assistindo o jornal e para previsão do tempo e chama lá a pessoa para mostrar, né, as massas de ar, como está o clima, a umidade do ar. Então, vários fatores interagem para poder determinarmos a previsão do tempo. Lembrando que, como o nome está dizendo, é uma previsão. Se houver alguma interferência, pode mudar. Então, às vezes, olha, ontem disseram que ia chover e não choveu nada aqui na nossa região, mas provavelmente aconteceu alguma interferência dos ventos, das massas de ar e etc. Então, vamos ficar atentos aí que também é importante para nós esse conhecimento. Lembrando a vocês que nossas aulas são digitais, né? Está disponível na televisão, não é? E também está disponível aí também no YouTube. Nós temos aí o QR Code na telinha de vocês para quem tem celular Android e iOS. Então vocês baixem aí a aula para vocês estarem interagindo conosco em tempo hábil, ao vivo, que eu preciso de vocês, da sua participação nas nossas aulas. Tem perguntinhas aqui interessantes sobre o nosso tema. Lembrando que estamos com a nossa querida Brielle, a nossa intérprete de Libras, que está aqui conosco para que o nosso conteúdo atinja mais os nossos estudantes, que faça realmente a inclusão. A presença de vocês conosco também é muito importante. Então, vamos ficar bem atentos às nossas aulas e não esqueçam de baixar aí. E qualquer coisa, se você não puder assistir a nossa aula, vai no YouTube, baixa o nosso aplicativo Educa Recife, que todas as nossas aulas, os meus colegas também, e ficam disponíveis aí para vocês. Comenta lá, dá um likezinho e qualquer dúvida coloca lá que nós vamos responder a vocês, tá certo? Então, estamos felizes com a participação de vocês. E eu trago para vocês, na nossa telinha aqui, como é que está a questão do nosso vacinômetro, né? Como é que está aqui na nossa capital, como é que está a quantidade de pessoas que estão procurando, né, os locais para vacinar. Então, como estamos vendo aqui, né, nós temos 1.563.000 pessoas vacinadas, mas nós temos uma população de 1.653.000 habitantes, né? E precisamos de que essas pessoas também completem, né, o seu esquema vacinal. Como estamos vendo aqui, só 1.399 completaram, 1.399 completaram o seu esquema vacinal, mas eu espero que seja porque ainda não chegou o tempo de tomar a outra dose da vacina. E temos aqui um dado bem atual de 1 de abril de 2022. Então, vou passar a palavra aqui para a professora Isabel, falar um pouquinho sobre o vacinômetro e dar as boas-vindas a vocês e me dizer aí quem é que está aqui presente na nossa aula, professora. E aí? Olá, Cláudia. Olá, alunos, não é? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Estou aqui, né, já tentando entrar para me conectar aí com vocês, vocês que já estão aqui no ao vivo. E em relação ao vacinômetro, é muito importante. Então, contamos com vocês também para que vocês possam divulgar, dizer, vamos lá, quem ainda, procura fazer uma pesquisa na sua família, quem ainda não se vacinou para se vacinar. Né? Vejam que no dia 1º foi um número muito grande, 9.480 pessoas que sexta-feira, dia 1º de abril, conseguiram se vacinar. Eu espero que esse número aumente para a gente logo fechar, né? Todos os recifenses, todos aqueles que moram aqui em Recife, que atinjam essa meta por completo. Não só aqui, mas no Brasil e no mundo inteiro, né, Cláudia? Para a gente ficar livre de vez desse mal. Obrigada aí, professora. Muito bem, pessoal. Então, fiquem atentos aí. Quem não completou aí seu esquema, veja a data direitinho. Procure os postos de saúde para completar o esquema vacinal e esse mal acabar realmente e possamos voltar a todas as nossas atividades, não usar mais máscara, né? E podermos viver a nossa vida de forma normal.
E aqui nós temos, não é, como todo mês nós trazemos para vocês, então abril também é um mês de prevenção, é um mês realmente de conscientização de várias doenças, várias coisas. Então também temos um mês de conscientização contra a crueldade animal. Então, vários animais que sofrem agressões, que a partir do momento que eu assumo cuidar de um animal, então eu tenho que dar toda a assistência àquele animal e não soltar na rua para estar sofrendo. Também nós vemos aqui um sapo bem destacado, então a professora Isabel, junto comigo, então nós colocamos o sapo, que é um animal tão útil, não é? Se alimenta das muriçocas, do mosquito da dengue, não é? E nós vemos que muitas pessoas têm medo, matam, jogam sal, o famoso sal, não sei se vocês já viram falar, então fere muito os sapos. Então vamos prevenir toda a crueldade contra vários animais. Nós temos também o combate e a reabilitação às diversas espécies de cegueira também. 80% das doenças que podem cegar, com a prevenção nós podemos evitar. Então, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, se as pessoas procurarem realmente o oftalmologista, então muitas espécies de cegueira nós podemos evitar. Então, realmente é um mês dedicado a isso também, de conscientização da prevenção. E também nós temos a prevenção de acidentes de doenças do trabalho, então aquelas doenças, qualquer tipo de doença que causou devido ao trabalho, não é? Então, realmente também é um momento de conscientizar as pessoas, de acordo com o trabalho que realiza, também as medidas de prevenção, para não sair com outra série de doenças. Então, abril veio bem recheado de nossos cuidados e alertarmos para essa conscientização. Aqui eu trago também, você sabia? Então, 2 de abril, nas redes sociais, em todos os lugares, então se falou do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, eu trago aqui a professora Isabel também, para compartilhar conosco, e depois eu falo alguma coisa. Diga aí, professora. Pois é, Cláudia, o nosso alerta, não é, hoje, porque mesmo sendo sábado, mas isso é todos os dias. Então, a gente está colocando aí como 3 palavrinhas aí como meta. Primeiro, respeito. Precisamos respeitar. A outra palavrinha é incluir, né? A questão aí da inclusão. A gente precisa abraçar, a gente precisa, vamos dizer assim, receber bem essas pessoas que apresentam esse comportamento. E a empatia, que para mim é o principal, né? A questão aí da empatia, a gente se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse gritando, se fosse eu que estivesse fazendo barulho ou querendo sair da sala? E aí nós chamamos atenção para algum colega aí na sua sala, na sua escola. Às vezes a gente está no supermercado e vê uma criança gritando, uma criança fazendo bastante barulho. E costumamos dizer que era uma criança mal educada, uma criança rebelde. E essa criança pode ter, né, já o diagnóstico ou não, né, da questão aí de um espectro autismo. Então é muito importante a gente se colocar. Então eu chamo a atenção de vocês. Não façam barulho, vamos dizer assim, se é possível, dentro do supermercado, não vá para aquele local onde está aquela criança ou aquele adulto, porque tem adulto também. Se é no postinho de saúde, se é dentro do ônibus, não, vamos dizer assim, não ficar rindo, né, do comportamento. É uma questão realmente de respeito, de inclusão e de empatia. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E lembrando a vocês que a prevenção também, nós podemos, ao primeiro momento que você detectar, então procurar imediatamente o profissional responsável que vai acompanhar, não é, esta criança que está desenvolvendo algumas características que pode ser autismo. Então, eu falei na aula da professora Isabel que meu marido tem uma sobrinha que tem um filho autista, e ela foi percebendo muito cedo, ela tem uma irmã que é psicóloga, e a mãe foi ter um neném, e ela ficou com esse filho da irmã, e ela percebeu que ele tinha algumas características, e a família logo inteira, ela foi logo procurando saber realmente o que poderia fazer, se realmente era. Então, descobriram que realmente foi diagnosticado o autismo, mas essa criança hoje já tem 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Ela já está sendo acompanhada. Então, quanto mais cedo ela for acompanhada, então ela vai se adaptar a este mundo, não é? Que nós vivemos, né? Que é difícil essa interação com eles, com o mundo, né? O barulho, às vezes não entendemos muito porque aquela criança está ali fazendo algumas características que elas reagem ao ambiente
né? Elas não olham nos nossos olhos. Então, são várias características. Então, a família, é importante a aceitação da família, para que essa criança possa realmente ser ajudada e possa viver uma vida bem interagindo com todos, tá certo? Então, vamos também lembrar desse dia de conscientização do autismo. E aqui, revisando, né, o que vimos na nossa aula anterior, nós vimos o eclipse solar, o eclipse lunar, né, que nós trabalhamos aqui com mão na massa, né, com a ajuda da professora Isabel, para que vocês percebessem direitinho quando era que era um eclipse lunar e quando era um eclipse solar. Então, foi isso que nós vimos na nossa aula anterior. E o que veremos na nossa aula de hoje, né? Eu disse a vocês que vamos ver a previsão do tempo, né? Esses fatores relativos à previsão do tempo, os fatores que estão relacionados com a previsão do tempo. Uma diferença, né? O que é meteorologia, o que é meteorologista. Então, vamos ver o que é isso. Vamos ver os instrumentos meteorológicos, alguns só, porque são infinitos instrumentos, mas vamos ver alguns. E aqui nós vamos construir um pluviômetro aí, vocês estão vendo aqui na minha mesa, né? Vamos tentar construir, assim como foi que a gente construiu, como é que vocês podem usar, para que a gente possa ver também realmente essa importância, né, de um pluviômetro, né, que é aquele que mede a quantidade de chuva. Eu acho que vocês observam muito em determinadas localidades. Então, choveu além da média, tantos milímetros, né? Choveu além da média, a previsão era tantos milímetros, mas a chuva foi intensa e choveu mais do que esperado para aquele mês. Então, é importante também que chova, mas é importante também que a gente possa medir essa quantidade de chuva. Às vezes nem sabemos se choveu o suficiente, se choveu pouco, não é? E é importante essa medição e uma série de outras coisas que são analisadas até os meteorologistas determinarem a previsão do tempo. E aqui o que é realmente a previsão do tempo, em que elas são usadas, né? As previsões, elas são usadas na meteorologia para indicar como vai estar o clima nos dias seguintes, segundo as conclusões da análise das condições atmosféricas, né? Como vai estar o tempo naquele momento. Por isso o nome previsão do tempo, não é? Então, é importante essa questão da previsão do tempo para vários momentos, várias pessoas que utilizam realmente quantidade de chuva, de sol, na agricultura, em vários locais que a gente pode interagir, até você que vai sair de casa. Eita, eu levo sombrinha ou não levo? O tempo como está? Está chuvoso, está fazendo sol, então essa previsão do tempo é importante você saber até para você sair de casa, para viajar, aquele local, como é que está para me acolher, né? Porque varia de cidade para cidade, de estado para estado, né? Então a previsão do tempo realmente tornou-se muito importante para a nossa vida diária, né? Para ter essa previsão. E aqui, o que é meteorologia? Né? Nós vimos o que é previsão do tempo, mas o que é meteorologia? Então, é uma ciência que tem como objeto de estudo a atmosfera e seus respectivos fenômenos, cuja análise permite a previsão do tempo. Então, nós vamos ver que vários fatores atmosféricos, elas interferem na previsão do tempo. Então, elas são analisadas, mas se de fato, como é uma previsão, se acontecer algum outro fenômeno meteorológico, ele pode interferir também na previsão do tempo. Então, aí, essa ciência, ela realmente tem esse objetivo, né, de estudar realmente as questões atmosféricas. Nós vamos ver que a influência das nuvens, dos ventos, né, a umidade do ar, tudo isso é analisado para que possa determinar realmente a previsão do tempo. E o que é um meteorologista? Será que ele é importante na previsão do tempo? Então, vamos ver aqui, ele é o profissional que estuda a atmosfera, seus fenômenos e as interações. Mas é todas as interações, né, da atmosfera que está acontecendo. Mas essa profissão, ela vai bem além da simples previsão do tempo com a qual estamos acostumados. Então, normalmente nós vemos no jornal, né, um repórter, ele vai dizendo, vai mostrando aí todos os estados brasileiros e mostrando como está a previsão do tempo para aquele local. Então, às vezes, nós estamos com muita chuva, em outra região está muito seca, em outros locais está nevando. Então, ele vai dizendo realmente como vai ser a previsão do tempo. Como o nome está dizendo, é uma previsão que os meteorologistas,
eles analisam, né, nas estações meteorológicas através de vários equipamentos que são usados. Existem pessoas que esperam toda noite o jornal. Minha mãe, ela adora assistir o jornal, principalmente na previsão do tempo, Isabel. É bem interessante. Então, às vezes, eu ligo para ela todo dia e quando eu ligo, ela está me dizendo, menina, aqui, ela mora no interior, aqui está um sol, mas na previsão do tempo deu chuva. Eu digo, mamãe, é porque é uma previsão, mas ela quer que realmente aconteça aquela. E aí, professora Isabel, o que a senhora acha disso aí, desse interesse todo dela? É interessante, né? Eu acho que assim, até para ela se planejar se vai sair ou não de casa, né? Eu acho que isso também interfere. Mas, Cláudia, estamos aqui com Ronald, né, que é da Escola Poeta Jonatas Braga, né? Todo feliz aqui participando da nossa aula. E eu também estou perguntando quem mais está aqui conosco para poder interagir, para poder conversar, para poder dar, né, aí o nome da sua escola e para a gente poder falar aqui e agradecer, não é isso, Cláudia? Quem é o nosso aluno? Jonatas. Eita, Jonatas. Não, Ronald. Jonatas é a escola. Escola Poeta Jonatas Braga. Ah, que bom, Ronald. Ronald, que está aí conosco. Sempre Ronald está presente nas nossas aulas, viu? Eu agradeço muito a sua participação, Ronald, e espero que você divulgue com seus colegas também a nossa aula. É maravilhoso estarmos com você aqui. E chama mais alunos para interagir conosco. Agradecer a sua escola, não é? Que deve ter divulgado o nosso canal para que você pudesse assistir a nossa aula. Então, divulga mais com o teu colega aí, para que possa ter um grupinho grande. E vocês podem também conversar com a professora de ciências de vocês, da escola, que são nossas grandes parceiras também, é o nosso parceiro, né, se for um professor. Então é importante que vocês conversem com ele, o que vocês viram, interajam, levem o assunto para eles. Provavelmente vocês podem estar dando até esse assunto, e aí é muito importante essa interação conosco, tá certo, Ronald? Então, muito obrigada pela sua participação. E aí nós vimos o que é meteorologia, o que é o meteorologista, e agora vamos ver as estações meteorológicas. O que é isso, estação meteorológica? Então, é o local onde fica um conjunto de instrumentos ou sensores, que esses sensores recolhem dados para análise do tempo meteorológico. Então, é nessas estações que ficam realmente os equipamentos, e esses equipamentos vão nos ajudar, vai ajudar o meteorologista de informar a previsão do tempo. Então, todo dia existe essa previsão do tempo, né? Mostrando, por isso que quando vai ter realmente uma tempestade, muita chuva, ele já alerta. Nós temos um órgão aqui, a APAC, né? Ela já alerta para forte chuva, se alguém for sair, tenha cuidado, ou então o tempo vai ser bom, não precisa ter medo. Então, é importante todo esse funcionamento nas estações meteorológicas. E aqui eu vou fazer uma interação com vocês, e qualquer coisa respondo aí que a professora Isabel vai me dizer. Então, eu pergunto assim a vocês, se vocês consideram importante essa previsão do tempo, será que vocês usam, já viram falar? Vocês acham interessante ter realmente essa previsão do tempo, todo esse estudo? Porque o meteorologista ele tem um conhecimento muito grande, né, na matemática, na física, na química, então vai fazer toda uma análise. Existem vários aparelhos interagindo para que ele possa ter realmente uma previsão exata, se não ocorrer nenhuma interferência, né, do meio ambiente. Então, vocês consideram importante a previsão do tempo? Então, respondam aí no chat, qualquer coisa a professora Isabel vai me chamar e eu vou dizer aqui o que é que vocês acham, se vocês acham ou vocês desconsideram isso, não acham tão interessante. Então, estou aí no aguardo para vocês, tá certo? E aqui eu trago uma diferençazinha, o que é tempo e clima, que às vezes nós confundimos realmente o que é o tempo e o que é o clima. Então, o tempo é realmente o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento, e também pode estar sujeito às variações. E o clima já é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e vai equivaler a um conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado local ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Vamos dizer, se você está aqui em Recife, Recife é considerado uma cidade quente, não é que faz calor, então o tempo quente. Então o clima realmente de Recife é quente. Mas isso não quer dizer que você chega no Recife e esteja chovendo e fazendo frio.
Então, o clima é aquela característica que você já sabe. Eu vou para aquele lugar, eita, eu vou levar agasalho, que é frio lá. Mas isso não quer dizer que você chegue lá e esteja um tempo quente. Então, essa é a diferença de tempo e clima. Tempo é o momento, né, o estado momentâneo que muitas pessoas confundem aí. E agora vamos ver esses fatores que interferem tanto na previsão do tempo. Nós temos as nuvens, a questão de nuvens são analisadas também, que temos vários tipos de nuvens, que eu não vou falar aqui porque pode ser que aconteça mais momentos que vamos usar. Nós temos as massas de ar, nós temos as frentes frias e quentes, que eu acho que vocês verem os meteorologistas falarem. Nós temos a temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Esses são alguns fatores que interferem na previsão do tempo. E esses fatores são bastante analisados para que possa dar realmente a previsão do tempo. Às vezes o meteorologista, com dados hoje, vamos dizer, ele dá a previsão do tempo de amanhã. Mas, de repente, uma massa de ar fria se aproxima do determinado lugar que ele deu a previsão do tempo e vai poder interferir na previsão que ele deu para amanhã, né? Ou às vezes mesmo até hoje. Então, essas condições aí é que vão interferir na previsão do tempo. Às vezes, quando dá uma previsão naquele local, fortes chuvas e não acontece. Às vezes, uma massa de ar afastou, né, aquela frente fria que ia para determinado local e levou para outro local. Então, isso aí interferiu na previsão do tempo. E aqui vamos ver alguns instrumentos, né, que são utilizados na previsão do tempo. Só vou citar alguns, porque são vários, né? Vários instrumentos são analisados diariamente para poder detectar realmente uma previsão do tempo. Nós temos o anemômetro, né, que ele mede a velocidade do vento em metro por segundo, né, de acordo com a velocidade do vento também interfere na previsão do tempo, e alguns tipos também a direção em graus. Existem 2 tipos de anemômetro. O barômetro, ele mede a pressão atmosférica, ele é utilizado realmente para ver essa pressão atmosférica que está acontecendo no momento, para poder determinar realmente a previsão do tempo. Nós temos também o pluviômetro, não é? Que vamos construir aqui, ele mede a quantidade de precipitação pluvial, que é a chuva, em milímetros, não é? É muito utilizado. E nós temos também termômetros de máxima e de mínima também, que indica a temperatura mínima do ar e a temperatura máxima do ar ocorridas no dia. Então, observem aí que são vários instrumentos que eles ajudam na previsão do tempo. Nós temos também o piranômetro, que ele é um instrumento também para medir a radiação solar com qualidade e precisão. E aqui também nós temos os satélites, né? Para a realização das previsões também nós temos os satélites, que eles enviam informações mais precisas, uma vez que eles têm uma visão dos deslocamentos das massas de ar. Então, os satélites também nos dão uma precisão, né, realmente de como estão as massas de ar, para que lado elas estão se deslocando. Então, eu trouxe aqui também para nós fazermos o pluviômetro. Nós podemos fazer em casa com materiais que nós temos em casa, né? Régua, garrafa PET, fita adesiva, tesoura. Então, eu trouxe aqui para vocês um já construído, né? Eu usei garrafa PET, usei uma régua, pedi ajuda à professora Isabel também, a professora Isabel, minha parceira, fita adesiva. Observem que a garrafinha que eu usei, ela é retinha, né? Para não interferir na quantidade de chuva. Normalmente, o pluviômetro ele é utilizado num ambiente aberto, que não haja interferência de árvores, né? Um campo aberto para realmente nada interferir na quantidade de chuva que vai cair ali. Observando também as garrafas que a gente pode usar PET, mas lembrando que nós teremos que cortar aqui, né? Porque ela pode ver que ela aqui é aberta, aqui ela é fechada, ela não vai dar a quantidade de milímetros certa, né? E nesse espaço aqui nós temos que colocar um cascalhozinho para não ter interferência em milímetros, né? Aqui também, essa aqui também pode ser utilizada, mas da mesma forma, né? Aqui embaixo nós teremos que colocar um cascalhozinho para que não ocorra interferência. E aqui, quando eu coloco, eu trouxe um líquido aqui com anilina para que a gente possa ver melhor, né? Se eu colocar aqui no pluviômetro,
nós podemos ver, lógico que a chuva não vai cair assim, né, gente? Mas aqui vocês viram ó, o crescimento, né? Se formos analisar, né, a quantidade de chuva aqui, aí tem aqui a reguinha, vai mostrar, e aí nós vamos identificar quanto de chuva, né, nós tivemos naquele determinado local. Então a reguinha vai mostrar a vocês. Se vocês não tiverem a régua, vocês podem construir uma tabelinha, né, seguindo a régua de papel, coloca um papelzinho contato e expõe no quintal da sua casa, onde você tiver, né, um ambiente que esteja aberto. E aí você construiu o pluviômetro para ver realmente a quantidade de chuva que caiu. E aqui eu trago também assim, porque a previsão do tempo ela é importante, né? Ela é importante na aeronáutica, porque as nebulosidade, visibilidade e condições, então, vão auxiliar na segurança dos pousos e decolagem. Ela é importante na navegação, para a questão de previsão de chuvas, tempestades. Também no turismo, indica quais os melhores locais que você pode viajar, né, a serem visitados, se vale a pena você viajar. E também na agricultura, é importante que esse conhecimento auxilie, não é? Ou no plantio ou na colheita. Então, vocês viram que a previsão do tempo é muito importante. Vou passar para a professora Isabel, a despedida dela. Nós já estamos com um tempinho aqui. Pois é, pessoal, que bom, não é? Ter uma prática, eu quero que vocês façam e digam para a gente na próxima aula. Por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal. Bem, pessoal, então eu espero que vocês façam, construam em casa, viu, o pluviômetro de vocês. E qualquer coisa a gente vê como vocês podem mandar foto para a gente ver, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Agradecer a Brielle, a Dalila, nossa amiga, a Billy, a professora Isabel Borges, minha parceira, e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.